dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a pastora Flávia Grangeiro. Estou aqui mais uma vez para conversar sobre um assunto tão especial, tão importante, que eu amo de coração. Você já deve ter visto o nosso outro podcast que gravamos esses dias sobre a inclusão, né, no Ministério Infantil. Se você não assistiu ainda, não perca. Vai lá no nosso canal da Igreja Life Point e acesse o nosso podcast. Está demais. Você precisa assistir para treinar a sua equipe, para se inteirar melhor do assunto. E o assunto aqui continua sobre o Ministério Infantil, porque nós somos o Ministério Infantil da Igreja Life Point. E eu estou aqui com as pessoas que são meu braço direito, meu esquerdo, minhas duas pernas no ministério. E para quem é esse podcast? Só para professores de Ministério Infantil? Não, gente. O que nós vamos conversar aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, papai, mamãe, professor, titio, titia. Tem algum contato com alguma criança? Então, esse podcast é para você. E está aqui do meu lado, meu marido, meu excelentíssimo pastor Drix. Fala aí, se apresenta, amor. Olá, tudo bem? Como vai, pessoal? Você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui do lado da minha amada esposa. Nós dois fazemos parte, né, desse ministério, somos como casal pastores do Ministério Infantil. E estamos aqui também com as nossas líderes também do ministério, junto conosco, a Renata, a tia Rê, né? Porque a gente fala Renata, as crianças não conhecem. Quem é a Renata? É a tia Rê. Isso aí, tia Rê. Tudo bem, Rê? Tia Rê da Life Kids, do Life Kids. Do Life Kids. E a tia Deia. Bem-vinda, Deia. Obrigada. Eu poderia convidar tanta gente, poderia convidar psicólogos famosos, né? A gente poderia convidar terapeutas, né? Pastores famosos, mas não. Por quê? Eu não quero romantizar esse podcast primeiro. Obrigada por nos convidar, então. Não, vocês são muito... Poderia chamar tantos outros. Pois é, sim. Uau, Exato. é uma honra. Não, porque no dia a dia, né? Quem é que tá lá roendo o osso? Nossa. Nós. E quando a gente precisa fazer algo importante, a gente chama alguém de fora? Não, né, gente? Tem que ser vocês, né, que estão ali no nosso dia a dia, porque a gente não quer somente falar, ai, é tudo perfeito, tudo que a gente faz é perfeito. Não, gente. Mostrar o dia a dia. A verdade nua e crua. A verdade como ela é do Ministério Infantil. Que essa é a intenção. Essa é a intenção. Desse podcast. Exatamente, essa é a intenção da gente abordar assuntos que talvez seja a sua dúvida. Ai, como será? Muitas pessoas, né? Nós estamos aqui como missionários há 5 anos, e eu recebo algumas perguntas do Brasil. Ai, como que é o Ministério Infantil aí nos Estados Unidos, né? Como é o Ministério Infantil na sua igreja? É perfeito? Não. Primeiro que a primeira questão aqui. Existe Ministério Infantil perfeito? Não. Não existe. Eu acho que todos trabalham para torná-lo uma ferramenta perfeita na vida das Exato, crianças. mas perfeito é o evangelho que nós pregamos, né? Até porque, né, amor, assim, quando a gente está falando sobre o Ministério Kids, a gente está numa evolução tão grande de tudo, né, eletronicamente falando, os aplicativos, tudo muito acelerado. Tudo uma online. Geração totalmente então, diferente. por isso Exatamente. que todo dia é um novo dia para a gente se adequar, para a gente buscar Até pra uma gente nova acompanhar, informação. Né, Até pra gente Exatamente. acompanhar esse aceleramento é muito difícil. É isso daí. Porque eles muitas vezes trazem novidades que nós não conhecemos ainda. Exato, verdade. Sim, Então, por isso que é um desafio. Então, Exato. todo dia é um Vocês novo entraram desafio. num assunto muito importante que a gente vai começar aqui, então, a falar. Porque esse podcast, o nosso objetivo dele principal é assim, alguém que nunca teve contato com o Ministério Infantil, foi convocado, foi chamado, caiu de paraquedas no Ministério Infantil. E agora, o que eu faço? Nós queremos dar ferramentas para vocês. Vocês que nunca trabalharam com criança, ou você que já trabalhou e quer se aperfeiçoar, trate esse podcast como um treinamento.
um treinamento para sua equipe, para sua igreja, até para nossa equipe do Kids, né? Que o pessoal que está entrando vai assistir esse podcast. E essa questão é muito importante, gente. As nossas crianças hoje são diferentes das crianças da nossa época, de quando nós éramos criança. Como que era o Ministério Infantil? Vocês são crentes há muito tempo? Vocês fizeram parte do Ministério Infantil quando crianças ou não? Sim, mas eu acho que a gente nem precisa ir tão longe. A long time ago, né? É verdade. Não precisa voltar tanto. Poucos precisa anos voltar tanto. atrás, né? Eu posso me reportar a gente está aqui há 4 anos. O Ministério Infantil do Brasil, que eu atuei, já é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Fala um pouquinho. Eu queria até... Me desculpa, eu queria apresentá-las, gente, de verdade. A Renata e a Andréia, elas são, assim, estão há muito tempo no Ministério Infantil. Estão há muitos anos, assim, na pegada real do Ministério Infantil. Porque há uma visão romantizada, aquele Ministério perfeito... Estamos buscando a perfeição, não vamos chegar, porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas queremos um ministério saudável. Então, assim, o que funciona? O que é funcionar um ministério? É um ministério que dá frutos. É você conseguir alcançar o coração daquela criança. Exatamente. Aquela semente que você está jogando ali, ela vai ter que germinar, frutificar. E aí, quando você, antes de você vir, você era líder de um ministério infantil. Bem grande, né, Rê? Sim. Como eu já falei, né, que a gente começou, quando nós começamos na liderança do Ministério Infantil da igreja, a gente tinha por volta de 25 a 30 crianças. Quando nós deixamos esse ministério, nós tínhamos 85 crianças no ministério. Mas, claro que não é mérito nosso. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é o mais importante, é termos corações disponíveis. Sim. Né? Pessoas com corações disponíveis. Porque quando nós temos pessoas com corações disponíveis, elas estão... Como eu um dia... disponibilizei meu coração para o Ministério Infantil, né? Atender esse chamado. Sim. E aí as pessoas, quando elas têm sede, vontade de aprender, elas querem crescer. Então, elas começam a buscar. E a nossa primeira busca é o quê? A oração. Então, começa a orar, começa a buscar palavra. E através daquilo que você vai aprendendo, que o Espírito Santo vai te enchendo, você vai botando para fora, você vai ministrando para suas crianças. E isso, de uma certa forma, foi... como que eu diria, inflamando no meio, no nosso ministério, né? E a gente teve várias crianças, porque lá a nossa igreja tinha ônibus que buscava nos bairros. Que bem. Bairros que eram mais pobres, né? Mais, como que a gente fala? Lá no Espírito Santo, lá né? no Espírito Santo, Colatina. Então, nós tínhamos crianças que iam para a igreja sem a família, só iam as crianças. O ônibus passava nos pontos, buscava as crianças e elas faziam parte do nosso Ministério Infantil. Que precioso. Nós trabalhávamos também com Encontro Face a Face Kids, que era sobrenatural. E a gente teve, como a gente falou aqui, né, vários frutos desse trabalho. Então, quando a gente vê que está dando frutos, é porque a gente está no caminho certo. E o que você falou, né, da diferença... Você sente diferença, então, antes de você vir para cá, a forma como você ministrava há 4 anos atrás e a forma que você ministra hoje, você sente essa diferença? Muita. Até nas crianças, porque as crianças... Principalmente, né? Principalmente nas crianças. Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui, que eu fui apresentar ao Ministério Infantil, eu sempre fui de abraçar criança, abraçar, beijar, sempre gostei do toque, né? E uma vez eu perguntei para a pessoa, aqui a gente pode? Porque eu dentro do supermercado, um belo dia, eu vi uma criança, fui brincar com ela, Amanda, minha filha, falou comigo, mãe, você não pode fazer isso. E a Como gente não gosta posso? de toque. Por que eu não posso fazer isso? Porque aqui é diferente, aqui você pode ser preso. Eu falei, meu Deus. E na igreja eu perguntei se eu podia, né? Aí a pessoa falou, você pode ficar à vontade, mas não fique frustrada se não houver uma receptividade, né? Se você não receber de volta esse abraço. Aí eu fiquei com aquele negócio pensando, falando, mas como assim? Mas aí eu percebi, eu comecei a dar. Eu chego, eu peço abraço a todo mundo, eu dou abraço a todo mundo. E nós começamos... É uma linguagem muito poderosa, né? O abraço. E nós começamos a ter esse feedback das crianças. Sim. Né? Talvez elas não tinham, porque não tinham um hábito, né? Talvez quem estava ali na hora não tinha um hábito de abraçar, não tinha um hábito de trazer a criança para perto. Eram pessoas que já estavam
há muito tempo aqui. Já estava acostumado porque a linguagem viemos também numa pandemia, né, gente? A linguagem americana também é bem diferente. Se a gente for olhar essa questão, né? A forma americana, a cultura americana é bem diferente. Exatamente. Não então, tem não é uma cultura de toque. abraço, não tem. Eu acho que como nós estamos na Flórida, então é lógico que a gente o trabalho nosso aqui é muito diferente do trabalho que a gente fazia ou fez no Brasil. Sim. Porque é uma questão cultural, é diferente. Como se a gente tivesse uma outra nação, a gente estaria falando a dificuldade daquela nação. Acho que cultural e a acessibilidade também, porque as crianças têm acesso a tudo, pastor. Porque o que acontece? Como é uma questão cultural, então já vem de dentro da família. Sim, essa questão da falta do abraço, a falta não tem envolvimento. do sentar na mesa. Aí a gente já entra um pouco também na questão dos eletrônicos, porque hoje os pais, como aqui todo mundo trabalha muito. Então, o que acontece? Eles trocam a presença pelo presente, eles estão substituindo. E isso é um perigo, né? Porque a linguagem do amor está sendo substituída, ou melhor, ela está sendo terceirizada por um presente, por um tio, por um professor, por um tutor. Ou seja, e aí aquilo que a criança precisa receber como exemplo, porque a Bíblia diz que filho faz o que vê o pai fazendo. É reflexo. É reflexo, né? Então, ou seja, a referência está se perdendo. Então, aí a gente volta para um ponto chamado paternidade, que também é avassalador isso, né? Aqui. Então, ou seja, olha a dificuldade que nós, que lidamos com criança dentro do Ministério Kids de uma igreja, enfrentamos. Então, ou seja, nós estamos dentro de um processo... É um contexto totalmente diferente. É uma outra era? Sim, é uma outra era, mas os princípios ainda são os mesmos. Exatamente. A era pode ser outra, mas o princípio, a Bíblia, é a mesma, ela não mudou. E você continuar ensinando sobre isso dentro de uma cultura onde ela já vem assim, no contexto familiar, onde a linguagem de amor está se perdendo. E como é que eu vou falar de Jesus? Que Jesus é amor. Jesus não tem amor, ele é amor. Então, é árduo, é muito difícil. Por isso que nós, assim, é um desafio precisamos bem buscar maior. todos os dias ferramentas. Eu acho que sim, maneiras. É cultural isso aqui. Eu também, eu entendo que eu sofri isso, a gente vê isso muito mais do que no Brasil. Mas eu acho que é meio que geral no mundo. Essa geração, que é a geração alfa, né? A gente já está pegando a geração alfa, né? A gente tem a geração Z, que a geração Z já está servindo com a gente, né? Alguns adolescentes, mas a geração alfa, ela foi formada no computador, né? Então, assim, não tem como nós, como professores, ministros infantis, que vocês já aprenderam isso, nós não somos tios da salinha, nós somos ministros na vida da criança. Não tem como nós, no século XXI, 2023, ministrarmos da mesma forma que a gente ministrava há 5, 10 anos atrás. Não existe isso. Então, esse podcast, eu quero que seja de muita ajuda para as pessoas. Que aquilo que nós temos feito, que tem dado certo, a gente possa falar, a gente possa testemunhar, né? Então, mas antes de continuar isso, eu queria ouvir da Andréia, que a Andréia também, ela está há 20 anos, né? 30. Gente, ela tem só 35, ela começou com 5. Obrigada. Nasceu trabalhando no Kids. Nossa, ela é de São Paulo, né, Andréia? Eu sou de São Paulo, eu me converti. Se eu falar a idade, eu já vou estar dando a idade não, atual. Não precisa. Quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 6 anos. E desde que eu cheguei na Life Point, eu já entrei no Kids, né? Porque é a minha vida. São 30 anos trabalhando com criança. Será que ela entende, gente? Falei que não precisava de terapeuta, psicólogo, pedagogo. Aqui a gente já tem um time completo, tá vendo? Eu entrei ainda adolescente, então, né? Eu passei por várias gerações aí. Tive as minhas filhas que ficaram no Kids, nunca me tiveram como professora.
né? Elas falam que isso é frustrante, mas elas nunca me tiveram como professora. Sério? Nunca deu aula pra ela? Não, porque eles achavam que... Porque criança pega aquela manha com a mãe, né? É. Então, meio que se elas estivessem comigo na sala, ia dar uma... Eu ia ter que dar mais atenção para elas. Então, eu também achei bom. Elas foram passando as fases sem eu estar junto. Mas é aquilo, né, que a gente fala. Tem que alcançar o coração da criança. As meninas hoje, que é a geração que está trabalhando comigo, fazem parte do Kids, né? Desde que a gente chegou na igreja, a gente entrou. E a Laura não estava na idade na época. A Sofia já, mais ou menos, né? Já estava na idade, tinha 14 anos e... no grupo de jovens e acabou já pegando logo liderança dos adolescentes, assim, da idade dela. Ela ficou com a turminha de Inclusive, 11, a Sofia, 13. ela foi minha tradutora no Planet Kids, né? No começo. E, assim, a Sofia tá no Kids, a Laura, a Amanda, a Júlia, a Lorena, minha filha. Só não tá o Jean, né? Só o Jean que não tá. O Jean tá Quando batendo, precisa, a né? gente Tá lá na escala. bateria. Tá na bateria, mas assim, é tão... E os maridos também, né? O Flávio, né? A Roberta e o Júnior também. Só o seu marido que ainda não, quem sabe, né? A gente Quem fazer sabe um dia. uma propagandinha, né? Você sabe que o Ricardo, Tá a caminho, ele atuou no Kids lá no Brasil na época. Olha, Ele vamos ficou. atrás do Ricardo. Gente, e falando dessa experiência, eu gostaria de trazer aqui o tema desse podcast é o culto infantil. Uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração sobre Mateus 13 é que nós somos os semeadores. Nós temos a preciosa semente, Sim. né, que é a palavra de Deus. Agora, a forma como nós vamos semear essa semente é a questão. E uma coisa que eu quero trazer aqui. As crianças, elas vão para a igreja. Nós temos apenas, assim, no nosso culto, em média, 1h30, 2 horas, né? As igrejas americanas aqui, elas têm, em média, 1 hora de culto, né? É 1 hora. 1h30. É cronometrado, é 1 hora. Cronometrado, né? Hora. O nosso culto não é cronometrado, mas a gente tem 1h30 do culto, 1h30, 2 horas. Mas assim, não importa, para mim não importa o tempo que a gente tenha, porque o Espírito Santo ele pode fazer em 5 minutos, né? Sim. O Espírito Santo faz o que ele quer. E uma coisa que você precisa ter em mente, professor, pastora, você que trabalha com crianças. O Espírito Santo, ele tem que fazer parte do seu ministério. 100%. Porque, às vezes, a gente pensa, né, que a gente já falou sobre isso, né, no outro podcast, que é um Espírito Santo diferente que está com a gente, né? Não existe Espírito Santo criança, né? Lá O no Júnior, culto... né? Mesmo que faz os adultos. Lá chorarem. o pastor Pedro está lá ministrando o Espírito Santo para os adultos, e aí lá no Kids é outro Espírito Santo? Não, Não, mesmo. é o mesmo Espírito Santo, né? Então, uma coisa que a gente tem que ser ter temor a Deus, porque a preciosa semente que está nas nossas mãos, ela precisa cair em boa terra. Por isso que Deus nos dá estratégias, Deus nos dá, quando a gente busca, como a tia Rê falou, né, orando, buscando, lendo a palavra, o Senhor vai nos dar estratégias de como levar isso. Mas o culto infantil, ele precisa ter algumas coisas assim fundamentais. Porque o que a gente vê aqui, nós estamos a 2h30 da Disney, gente. Né? Nós temos aqui um desafio. Dá para competir com a Disney, gente? Não. Tem como competir. Só com o Espírito Santo mesmo. Só com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que vai atrair. Não tem como a gente competir. Estamos a 2h30 da Disney. Nós temos um mundo que investe nas crianças. Investe pesado, não é? Pesado. Investe porque sabe que ali é a solução. E nós temos igrejas que não, graças a Deus, na Life Point, porque na Life Point nós temos pastores que sempre nos apoiaram, graças a Deus. Uma igreja que investe, mas nós temos igrejas que só investem na estrutura. O que vocês acham disso? Estrutura é importante? A estrutura
Claro que é importante, mas não é o principal. É importante, mas ela não é o principal. É essencial, né? Ela não vai ser o ponto-chave pra gente estar semeando essa semente em boa terra. Sim, porque às vezes a gente fala assim, se o meu ministério fosse igual daquela igreja. Aqui nós temos igrejas, né? Que a gente estava comentando aqui, antes de começar o podcast, a gente não vai dar o nome da igreja, não vamos. Mas de estruturas assim, uau! Comparando quase com uma Disney, né? Sim, mas as crianças vão só para brincar. Exatamente. Só para serem tiradas do culto, para não atrapalhar. Exatamente. Porque às vezes também a gente ouve falar muito sobre estrutura. Mas às vezes a estrutura é boa, como a gente falou, né? Ela é boa, ela ajuda, ela alavanca, é necessário. Mas também desde que essa estrutura esteja disponível para a essência do que está sendo ministrado. Sim. Seja bem aproveitado. Exatamente, porque senão a estrutura ela pode juntar muitas pessoas. Então eu vou ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Né? Ela vai tomar o lugar daquilo que tem que ser o principal, né? Da ministração. Então, ou seja, a estrutura tem que servir à essência. Exato. Né? A gente quer ter estrutura, a gente quer ter estrutura. A gente tem a gente tem planos, a gente tem cerca de 80 crianças por domingo em um espaço que vocês não acreditam. Porque nós pelos nossos frutos, graças a Deus pelos nossos frutos, né? Os frutos que o Senhor tem produzido através das crianças. A gente tem famílias que até estão mudando de cidade por conta do Ministério Kids da nossa igreja. Isso é uma bênção, por causa da inclusão, né? Tem pessoas mudando também de igreja, porque tem visto o amor da equipe. Como eu falei, não somos perfeitos. Não vamos romantizar aqui. A gente vai até falar de perrengues que a gente passa. Mas, assim, glória a Deus que nós estamos dando frutos. E um dia eu tava chorando, porque assim, todo domingo quando acaba, gente, parece que tratou, passou em cima. A gente tá acabado. Gente, nós somos muito intensos. Acabou o domingo, tá todo mundo assim, muito cansado. E um dia eu lembro que eu chorei e falei, Senhor, eu preciso de estrutura, Senhor. Tu sabe, Senhor. Aí sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Você não está ainda fazendo perfeito dentro daquilo que eu te dei? Então, assim, vamos fazer perfeito dentro do que a gente tem? Você, infelizmente, tem algumas igrejas que falam assim, põe naquela salinha mesmo, fica quieto, cala a boca, põe a criança ela só para calar a boca. Talvez os seus líderes tenham essa visão de creche, de babysitter. Mas que você não tenha essa visão. Em nome de Jesus. Que você tenha a responsabilidade de falar, não, eu vou pastorear o coração dessa criança. Eu vou cuidar do coração dessa criança. Para quê? Para que na hora que eu for ministrar a palavra, a semente possa cair em terra boa. E para isso, a gente não vai dar aqui, gente, um modelo, 7 maneiras para você deixar o seu kids perfeito. Não. Mesmo porque cada um recebe a revelação de um jeito do seu ministério. Mas a gente vai mostrar para vocês que tem coisas que precisam acontecer dentro do culto Kids. Por exemplo, para um coração que chegou para a gente aqui, né, que ficou na internet a semana toda, não teve atenção dos pais como devia, crianças que hoje em dia, né, Dr. Augusto Cury fala, não existe você sentar a criança e fazer só roda de leitura, só eles serem ouvintes. Não é mais uma geração ouvinte. Quem aqui, levanta a mão, já reparou que as classes dominicais, os cultos infantis estão bem agitados? Vai ser assim e daí para pior. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criticar ou a gente vai usar disso para fazer algo precioso? Então, inclusive, a gente está passando hoje por outra estruturação do Kids para justamente atender essa demanda, agitação das crianças. Então, tem que usar isso em nosso favor. Ao nosso favor. Então, a primeira coisa que eu quero deixar, assim, até de sugestão para você que está assistindo esse podcast, é que a primeira coisa que
você deve fazer é um momento de conexão com a criança, que é o que a gente faz no Kids, né? Sim. Como que é? Conta, Tia Rê, como a gente faz. Quando Então, as crianças chegam, o que elas fazem? primeiro momento a gente abraça. A gente muito, abraça. muito. A gente abraça muito. Receber com carinho. Todas faz- as crianças, a Beijo, gente, né, abraço. tem esse cuidado de sempre, eu gosto de abaixar na altura deles. Não precisa abaixar muito não, tá, gente? Porque eu já sou bem pequenininha, mas eu abaixo na altura deles. Eu dou um abraço, pergunto como foi a semana. A gente tenta fazer essa conexão com todos eles. Mas, inicialmente, um ponto importantíssimo, que a pastora sempre nos orienta e que a gente obedece, porque a gente acha que realmente é válido, é trazer uma dinâmica ou trazer uma brincadeira que enfatize o tema que vai ser ministrado naquela manhã. Sim. Né? Não Eu é até uma estava me brincadeira lembrando. aleatória. Não é exatamente, é uma brincadeira pontual. Exatamente. Né? A gente eu estava lembrando no último domingo que a gente ministrou que nós íamos falar sobre o amor de Jesus e o amor com o próximo, né? Que muitas vezes nós temos que colocar no lugar do próximo, que a gente tem que ver o que é melhor, se colocar no lugar do amigo. Aí nós fizemos um circuito com eles. Eles tinham que fazer 3 atividades Foi muito seguidas, legal. né? Aonde eles tinham que fazer em dupla, porque um ajudava o outro a não deixar a bolinha cair. Ele tinha que pular com uma bolinha na cabeça, mas a bolinha não podia cair. Só que ele não tinha como segurar a bolinha, mas o colega que estava junto com ele podia segurar a bolinha para ele. Então, a gente trabalhou unidade, a gente trabalhou o trabalho em equipe, a preocupação do coleguinha com o outro, né? E eles amaram, porque Claro tem que que trabalhar amam. tem que, na verdade, gastar um pouco da energia deles no Também, início, né? Para que a gente também. consiga depois ter Vai ficar Porque atenção você mais imagina deles. você falar assim pra criança, você só vai brincar no final. Eles não vão Eles aguentar. não vão Não. aguentar. Então, assim, é uma coisa que essa conexão a gente viu toda a diferença esse momento de conexão. Por quê? Brincar, e é uma coisa que eu tô estudando muito nesses últimos meses. Eu fui professora há mais de 20 anos. Dentro das minhas pesquisas e tal, eu sempre pesquisei sobre a importância da brincadeira, mas agora eu estou voltando a estudar de novo, porque a linguagem infantil é algo que nós precisamos aprender. A gente precisa falar a linguagem da criança. E eu acho que ela vai mudando, né? Conforme está mudando Conforme também tá todas mudando as o tempo, coisas, geração. vai, a mas forma Sim. de você abordar. exato, ficando mas assim, diferente. uma coisa que não muda nunca. A brincadeira traz conexão. Sim. Você quer acessar o coração da criança? Brinque com ela. Verdade. Brinque com ela. Você não conhece a criança. Você chega e fala assim, vamos brincar? Ela já vai te olhar diferente. Ela já te dá um sorriso. Ela vai te dar o seu... Ela já te dá um Agora não é sorriso. assim, vai brincar. Não. Não, é junto. Brinque Brinque com, com ela. Vamos brincar, Vamos brincar. né? Não Vamos vai brincar. Use de estratégia. Seja intencional nas brincadeiras, como a Rê falou. Ai, mas muita gente fala assim, nossa, vocês são tão criativos. Deus nos dá a criatividade, tá? Mas tem os Pinterest da vida, gente. Tem, Na né? verdade, eu até queria falar sobre essa coisa de criatividade de brincar. A gente tá falando que tá lutando contra essa coisa de tecnologia com as crianças. Aham. Eles estão tão acostumados só com isso, Sim. com tudo moderno, tudo tecnológico, só aparelhos, que quando você chega com uma brincadeira super simples, Não que é uma sabe coisa... pular corda. Brincadeiras assim, antigas. Aham. Pronto, você já tá alcançando o coração deles de uma maneira diferente. Eles Porque não conhecem, mas amam, porque é coisa É. nova pra É eles. uma coisa assim de Sim. contato. É novidade pra eles. Eles estão tendo contato com a outra pessoa, né? Tá gastando energia e tá saindo um pouco do foco da tela. Exatamente. Você tá brincando com eles sem tela. A gente não tá proporcionando isso pra eles. Nós É uma proibimos, coisa- né? importante. É isso que eu ia falar. Uma coisa importante que a gente colocou agora, né? É recolher os celulares Sim. quando eles chegam no Kids. Porque essas brincadeiras que a gente proporciona com eles, já também, além da gente se aproximar mais deles, nós já vamos trabalhando na vida de cada um deles a questão deles trabalharem em equipe. Porque como a gente está falando, né, a questão da tecnologia hoje, a criança brinca sozinha. Faz tudo sozinha. Individualizado, né? Ela é uma Individualizado. criança individual. Sim. Porque ela se Sozinha. preenche no seu tempo
de brincadeira, ela se basta. Não tem aquele Exatamente. coletivo, Então, né? ela tem a dificuldade de dialogar, porque a brincadeira dela é com um aparelho, um aplicativo, é um celular, é um Ela sempre videogame. ganha. Ela sempre ganha. É. Se ela vai perder, ela mexe para que ela continue ganhando. Então, essas brincadeiras... Compartilha nada. Exatamente. Essas brincadeiras que a gente está comentando já trabalha isso na criança. Sim. Né? Então, é necessário, é fundamental isso. Porque a criança hoje, dos tempos modernos, vamos chamar assim, ela não sabe perder. Não sabe receber ela não. Não sabe receber o não, ela não sabe Exatamente. compartilhar, porque ela se basta, ela brinca sozinha, ela faz tudo sozinha, e isso é um perigo. Exato. E a gente eu não deixo as crianças ganhar de mim. Eu nunca deixei meus filhos ganhar de mim, porque eles precisam aprender. Eles têm que saber o que é isso. Eles têm que aprender a serem frustrados. Exato. E as pessoas não deixam mais você isso ensina acontecer. muito mais a criança falando mas eu não sou competitiva do que também. Esse falando negócio sim. porque filho não vai ganhar. Mas não vou mas deixar tem ganhar. muito aqui, a educação positiva tá assim em alta. Você não pode falar Acho que não nenhuma pode falar um não. N-word. Aham. Gente, pelo amor de Deus, não pode falar não. Lá vai, abre lá em Êxodo. Não, Matarazzo. Não. só não. Deus fala não, viu? Então, essa questão do brincar trabalha em vários aspectos da criança. E vai arrancar os espinhos. Porque aí você vê a criança que tá triste. Por exemplo, a gente trabalha com inclusão. É um momento que quando a criança com autismo chega, talvez você tenha o privilégio na sua igreja de ter uma equipe assim que trabalha toda semana com a mesma equipe. Nós não. Nós temos aqui quase 60 voluntários. Nós temos uma rotatividade muito grande. E aí, cada semana é alguém diferente. Então, se a criança com autismo chega, ela precisa de uma referência. Então, o brincar com ela, você apresentar um programa e falar assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Tô brincando com você. Vai trazer o quê? Segurança para a criança também. Então, essa primeira parte de conexão Ela é fundamental. Sim. Fundamental. Eu acho que, sim, o culto infantil... mas é tão pouco tempo. Vocês só têm 1h30 e vocês vão brincar com as crianças. É para ouvir a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não brincar com a criança, ela não vai ouvir a palavra. Você entendeu? Ela não vai saber pra Porque receber. vai ter o espinho, vai ter o pedregulho. O coraçãozinho vai estar peludo. Vai estar peludo, como a gente fala. Até porque a brincadeira é uma brincadeira intencional, não é uma brincadeira qualquer, né? Sim. É direcionada pro... Mas pro até assunto que vai a ser brincadeira- ministrado. até a brincadeira normal a gente faz, às Porque vezes. até no final, quando a gente termina a ministração, a gente volta, muitas vezes, quando sobra Com algum brincar, tempinho, é. a gente Pra volta brincar pra brincadeira novamente. novamente. Sim, mas Pra até você que fala assim, mas eu não tenho tanta criatividade, eu não sei o que fazer. Gente, o Espírito Santo, ele dá Dança direção. das cadeiras. Eles amam. Eles amam. Não sabe o que fazer? Dança das cadeiras. Teve um dia, deixa eu Eles contar até amam. um testemunho disso. Foi Batata tão... quente também. Eles adoram. Batata quente. Teve um dia que a pessoa responsável por essa parte, porque o que a gente faz aqui também no Kids, que também é uma boa dica para você. Nós temos pessoas responsáveis por cada parte. Porque a gente via assim, uma pessoa era responsável pela classe, a pessoa brincava, a pessoa contava história, a pessoa ministrava louvor, a pessoa fazia tudo. Só que assim, ela não era boa de contar história, mas no louvor ela era boa. Então, o que a gente faz? Por exemplo, você vê que é uma ótima contadora de história, igual a Andréia. Ela é responsável por contar história. Aí os adolescentes são bons para conexão. Aí eles vão brincar com as crianças. Mas um dia essa pessoa faltou, porque sim, eu falei que nós íamos contar dos perrengues. Nossos voluntários também faltam. Os nossos voluntários, eu sei que nossa igreja não, mas Às os vezes nossos chega voluntários atrasado também. não avisam que vão. Ou avisam de última hora. Isso acontece, faz parte, libere perdão. Mas, na hora, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu sabia o que ia ser dado na época, né? E a gente estava falando sobre o fruto do Espírito, e eu lembro que era bondade, benignidade e tal. E aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda. O que eu faço? E aí o Senhor me fez fazer uma brincadeira. Você falou assim, gente, vamos sentar? Eu vou ter uma bola aqui. E eu vou jogar, eu falei assim, o meu animal preferido é o cachorro.
Aí, por quê? Porque eu acho que o cachorro é isso, e fiz essa conexão, o porquê que o animal preferido era aquele. E aí fui fazer, né? Agora eu falei assim, cara, se eu fosse um animal, eu seria... Aí eu falei, eu seria, acho que um cachorro também, porque não sei o que, nananã. Aí começaram. Depois eu falei, agora, se eu fosse um sentimento, eu seria, só que eu não comecei comigo. Eu joguei a bola. Foi a minha surpresa. Que aí eu desabei na hora. Por dentro, né? Porque na frente a gente finge que é forte. Eu seria... Aí começaram, eu seria tristeza. Por quê? Porque eu sou triste. Aí, como assim você é triste, alegria? Somente, a gente tava com umas 16 crianças na roda, só 2. Uma falou que seria alegria e a outra seria, eu não lembro outro sentimento, mas as outras falaram, um falou nojo, outro falou ira, outro falou tristeza, outro falou raiva, outro falou solidão. Medo. Um falou medo. Eu fiquei tão chocada porque ali eu estava vendo o coração daquelas crianças. E aí eu pude ministrar mediante aquilo que eles falaram. Então o Espírito Santo ele pode usar esse momento da brincadeira para revelar aquilo que você precisa ministrar. Porque às vezes a gente se prepara para ministrar uma coisa. E chega na hora, muda. Porque se o Espírito Santo está dirigindo o nosso culto... E uma coisa que eu brigo muito, eu falo assim, eu vou assistir culto lá porque eu quero ser ministrado. Gente, se o nosso culto Kids não servir de ministração para você, professor, então o que você está fazendo está errado. Porque a gente tem que se encher daquilo que a gente está ministrando. Uhum. A gente tem que se alimentar. Se a gente não se preparar, o que a gente vai dar para essas crianças? Exatamente. A gente tem que estar alimentado, a gente tem que ler, a gente tem que orar, a gente tem que deixar... Né? A unção tem que sair da gente para chegar neles. E a gente já teve situações de abrirem a porta uma vez no congresso e falar, pastor, tá falando para vocês irem lá. E as crianças estavam no chão, chorando, cheias do Espírito Santo. Eu falei, agora não dá. Manda o pastor vir aqui. Manda o pastor vir aqui, porque tá assim, um mover sobrenatural lá dentro. Então, assim, passando já... Né, desse momento, né, de conexão para o louvor e adoração. Eu acho que é muito importante ensinar a criança o que é o louvor, o que é a adoração, o que é a gratidão, porque nós vemos que as crianças hoje, pelo amor de Deus, né, como reclamam não tem de gratidão. tudo, não tem gratidão, tudo... Porque é fácil. Porque tá tudo muito fácil, o acesso às coisas. Exatamente. Né? O acesso é muito fácil aqui, né? Crianças com iPhone 14 já. Alguma coisa, por exemplo, que quebra, não existe... reparo, não tem conserto, exatamente. Eles não se preocupam com isso. No Brasil, a gente fazia aquele esforço, realidade. Vamos mandar para uma assistência técnica, vamos recondicionar, enfim, vamos tentar arrumar. Não, quebrou, joga fora, compra outro. Exatamente. Então, é complicado. E aí, nesse momento de louvor e adoração, como que nós fazemos? Conta. Esse momento aí, eu acho que é o momento que é preparado o coraçãozinho delas para receber a palavra, né? Mais um pouquinho ainda, né? Porque assim, já começou a ser preparado na conexão. Acho que a essência fica aí, porque na hora da adoração é quando eles se derramam realmente na presença do Senhor. E é notável isso, a gente consegue, né, visualizar, né, Déia? Sim, a gente vê. Visualizar. Primeiro a gente, lógico, vai ter aquela parte da adoração, do louvorzão, porque a criança ainda tá com a energia da brincadeira, você não consegue ir direto para ficar calmo, né? A gente tem que a gente pula tem com que eles, pular, a gente dançar, brinca, faz coreografia e tudo. É louvor e exaltação mesmo. Muito. E eles gostam. Eles gostam, eles gritam. Aí a gente fala assim, agora vamos conectar o nosso coração com o de Jesus, né? E eles amam porque... Uns têm dificuldade, tá, gente? Como eu falei que a gente não ia romantizar. Vamos falar que tem aquelas crianças que não tem muito aqueles que, Jesus amado, que... Você tem que andar uma milha a mais. Andar uma milha a mais, colocar a mão no ombro dele, né? Sentar do lado e falar, vamos adorar Jesus, né? Coloca a mão no seu coraçãozinho. Se nós não ensinarmos, eles não vão aprender. Mas também tem aqueles que já vêm pedindo a música.
um louvor. Tia, toca aquela, canta tal. Né? Então, exatamente. eles já estão, né? Já acostumam com aquele louvor. E a gente vai repetir ele, sim, várias vezes. E tudo isso porque eles gostam. a equipe já faz uma leitura, né? Sim. De ver justamente isso na criança. A criança que já está mais aberta, que já vem, você já percebe que o ambiente dentro da casa dessa criança já é um ambiente muito favorável para aquilo que está sendo ministrado. É diferente. Né? Agora, quando você já percebe, já faz uma leitura numa criança, que ela tem dificuldade de se conectar, existe uma resistência, uma criança toda hora, essa criança que eu disse que a gente precisa andar às vezes 1 milha a mais. Então, é nítido. Né? Você não precisa ser um expert para dizer que existe uma dificuldade. Então, a leitura que você faz é que já dentro da casa dessa criança, já é uma casa que não, já é difícil de se falar sobre Jesus. Ou seja, o assunto da mesa não é Jesus. Porque se essa criança ela vem já com um ensinamento, né, com os pais, de sentar na mesa, um ensino, uma noção, mãe, pai, a linguagem do amor, aquela coisa que nós começamos a falar desde o começo. Então, essa criança não é uma coisa, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Não, muito pelo contrário. É uma coisa que ela já está acostumada. É uma coisa que ela já está vivendo isso dentro da sua casa. Então, nós vamos dar apenas a continuidade. É uma extensão. É uma extensão, que é o que nós falamos que a igreja é. Ela é uma extensão daquilo que está sendo feito dentro dos lares. Então, fica muito fácil a equipe fazer essa leitura. É por isso o trabalho com os pais é fundamental. É essencial. Né? É essencial a gente ter acesso aos pais, a gente dar ferramentas para que os pais possam aprender, né? Porque a gente aprende a ser professora, a gente aprende a ser médico, a gente aprende a ser engenheiro. Não tem manual. Ser mãe e pai. Não tem manual pra agora, ser mãe. Não tem manual assim. A gente aprende na prática, né? Na prática, mas hoje nós temos livros. Sim. E a gente tem a palavra de Deus, lógico. Que é o mas nosso a gente manual. tem livros, porque assim, uma pessoa sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Se um pai que já passou por aquilo fala assim, olha, não vai por aí, eu já fui. Aí você vai teimar e vai fazer? Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ensinar para os pais, né, o que eles podem fazer. Não que a gente quer educar. Não, gente, a gente só tem 1h30 com as crianças. Na verdade, os pais, eles têm que começar a enxergar o ministério infantil, Kids, como um ministério. Que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem com os pais é essa. Os pais enxergam, muitos, né? Ainda enxergam o Ministério Kids como uma salinha só. Salinha de tipo assim, eu vou deixar lá, eles estão cuidando, eu quero assistir o culto, a minha criança está sendo cuidada, eu não tenho que me preocupar com ela. Mas a gente não está lá só para cuidar do filho deles, a gente está lá para realmente semear a palavra. E tem pais que ainda não compraram essa ideia, né? Eles não enxergam a gente como ministros. Sim, por isso o que a Flávia disse, né? Sobre a gente ter essa ponte com os pais é fundamental, porque é isso que nós, né, toda a equipe, a gente faz com os pais. A gente precisa ter isso com os pais, para fazer eles enxergarem que o que está sendo feito ali é importantíssimo. Né? A gente não está ali fazendo desenho, a gente não está ali brincando. Não, a gente está ali falando sobre Bíblia. Dentro das brincadeiras, dentro dos desenhos. É diferente. Né? É muito mais amplo do que aparenta. Né? Então, por isso que nós até chamamos o pessoal, não é, embora a gente tenha muito a forma carinhosa de falar tio, tia, mas na verdade são os ministros, a nossa equipe, né, que lida com o Kids, eles são ministros. A gente coloca essa responsabilidade neles. Você é um ministro. Exatamente, porque o que você faz lá fora reflete aqui dentro. Isso, eles precisam entender, né? A Andréa falou de estar cheio. Como é que eu vou encher uma criança se eu estou vazio? Você só enche, só pode encher num vazio se você estiver cheio. Sim, eles com percebem. certeza. Eles são muito espertos. Porque eles são muito ligeiros. Se você não estiver preparado, eles percebem que você não está preparado. Se você não souber uma resposta, se você não tiver eles sabem na hora. Exatamente. Eles ficam então, de olho. É extremamente também é fundamental a gente falar sobre a equipe. Tem que, né, amor, não sei se a gente vai trazer isso também, levantar essa questão de ensinar. É extremamente importante a gente treinar a equipe.
A equipe tem que ter esse Comprometimento. entendimento, Sim. o comprometimento, o entendimento de que ele tem que ser, sim, intencional, ele é um ministro, ele é intencional, porque tudo isso que nós estamos falando sobre o que é importante dentro de um Ministério Kids. O fator principal é você ter uma equipe que entende o que ela vai fazer. Que ela saiba que a pessoa sabe que ela é um ministro. Exatamente, porque né? se você tiver a equipe que ela acha que ela está ali só para passar o tempo da criança, ou só porque o pastor chamou. Vai pro Kids. Vai pro Kids. Tipo, a pessoa tem que enxergar que ela não é apenas um voluntário. Exatamente. Voluntário você é no estacionamento. Que ainda assim, ali você vai poder ainda mostrar o amor de Deus, independente. Sim. Não, na verdade, o pastor Pedro, ele coloca bem claro para a igreja inteira que ninguém ali é apenas um voluntário. É um ministro. Todos são ministros. Sim. Então, assim, o Kids, a pessoa tem que entender que ela é um ministro. Por isso que precisa gastar tempo com a equipe, precisa de treinamento. O ideal seria, é lógico que é difícil, nós trabalhamos para tentar fazer isso o mais possível, tornar isso mais possível. Todo final de culto, você tem uma reunião com a equipe. Onde acertamos, a devolutiva, onde erramos, né? o que precisamos melhorar. Que pode isso foi fazer bom, isso por não foi grupo, bom. né? O grupo no WhatsApp pode fazer uma devolutiva no dia seguinte. Exatamente, né? Olha, houve uma falha aqui. O que podemos fazer para o próximo domingo? Corrigir essa falha. Porque é muito importante isso mesmo. A gente tem que trabalhar em conjunto. Mesmo porque, como a pastora Flávia falou, nós somos 60 ministros, né? Quase 60. É muita gente. Sim. É muita gente. Se a gente não trabalhar engrenadinho, conjunto, a gente não vai um auxiliar o outro, não vai ajudar. O que a Renata fez no domingo, na sequência, quem for vir da aula, se não tiver noção do que ela fez, se perde. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Exatamente. Então, eu creio que assim, o louvor e a adoração e a oração, sim, né? Porque é um conjunto. A gente ensina a criança a louvar, a adorar e orar, né? É na prática do dia a dia. E a gente já tem colhido frutos. Então, a gente junta só os babies que não vão para o momento de louvor e adoração. Então, tem um grande grupo que aí vem o Little Seed, o Super Seed, estão juntos. E é tão legal, porque como é um culto, né? A gente fala, é um culto, a gente ensina a criança, né? Até dar testemunho. Domingo passado, a Chloe, ela tem 3 aninhos e ela teve um acidente, né? Um dia depois da Páscoa, ela prendeu o dedinho e amassou o dedinho na porta. E na hora, ela quase não fala direito, assim, né? É a coisa. Da Ruth. Aí, eu senti de chamar ela para dar o testemunho. Ela nem sabe o que é testemunho. Mas eu senti. Direito, ela é mal aí eu falei, a gente estava no meio do louvor e estava assim, muito gostoso e tal. E eu comecei a falar que Jesus curava, que Jesus era maravilhoso. Aí eu falei assim, Chloe, vem cá, conta pra eles o que aconteceu com você. Aí ela falou que tinha machucado o dedinho, mas Jesus... Ela falou, qual a tua idade? Mas Jesus não deixou, não sei o quê. Aí eu olhei assim e falei, gente, que coisa linda, né? Ela nem conseguiu explicar direito, mas ela falou, mas Jesus, né? E até a avó estava na cozinha ouvindo e como desabou a chorar. Então, assim, é algo que as crianças estão ouvindo, uma outra criança já testemunhar. Esse é o nosso objetivo. Isso é fruto, gente. Então, é gratificante você É ver gratificante, isso. né? E a gente vê crianças orando para outros serem curados. E a gente teve testemunho de cura de câncer, né? Da avó de uma menina que o médico falou, não passa dessa semana. E a gente orou, ela foi curada, saiu do hospital e foi curada. Então, assim, a gente tem testemunhos marcantes, né? E depois do louvor e adoração, a hora da história, né? A hora da história, que eu acho que, para mim, o louvor e adoração, você sabe que eu amo, né? Sempre feminista e tal. Mas a hora da história é uma hora que a gente precisa dar atenção especial, né? Sim. Porque a linguagem que nós temos que abordar é uma linguagem acessível.
acessível para as crianças. E como nós falamos que as crianças hoje do século XXI, dessa era, a geração alfa, elas são muito agitadas, elas não conseguem só ouvir. Uma forma que nós encontramos de passar a palavra é com teatros, né? Envolvendo as crianças, Envolvendo né? as história. crianças, né? Nós usamos eles como os nossos atores. Como os nossos atores. E a André, eu queria que você falasse um pouco, Andréia, sobre isso, porque a Andréia hoje está responsável pelos contadores de história, né? Eu babo, assim, nas contações dela, da Sofia, porque elas são muito criativas e elas usam do nada um tudo. Elas chegam cedo, daqui a pouco tá com tudo. Bacana. E, assim, envolve as crianças. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Andréia, assim, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho material chique para contar história. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso usar desse momento de história? Você pode dar algumas ideias, assim, para os professores? Posso. Bom, a gente sempre tem aquele preparo antes, né? Então não é só chegar... Não é só chegar lá na hora e falar, Senhor, Santo Espírito, vem. Não. A gente recebe a aula com antecedência. Eu sempre gosto de ler, olhar. Eu oro, falo, Senhor, é esse tema. E é claro, como você está acostumada com Bíblia, coração, Deus vai colocando aquilo dentro de você, de como você vai chegar na criança. Planejamento é tudo, né, gente? Uma coisa que eu queria só fazer um parêntese. Sim. Gente, tem que planejar a aula. Tem que planejar Se você não planeja, não tem como. Não espere chegar lá na hora e falar, ok, vou dar aula, o que eu vou fazer? Exatamente. Dificilmente vai fluir. Não vai fluir, você vai travar e você vai Exatamente. ficar perdida lá e a criança vai notar, como a Renata falou, a gente né, fica lá e paga um mico na frente da criança. Então, não, a gente tem que se preparar antes. Aqui é muito fácil, no caso assim, a gente tem a Dollar Tree, né? Pensa numa favor. Uma bênção. Então, assim, às vezes, é que na nossa igreja a gente também já tem um bom estoque de material. A gente sempre leva bastante coisa, já vai deixando lá guardado. Mas às vezes eu fico assim, eu tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Na dúvida, a gente vai na Dollar Tree, dá uma preparada, compra alguma coisa. E se não acha nada lá, que nem eu vou falar da última pregação. Pode falar, minha, né? que eu tava junto. A Flávia tava junto e ela assistiu. Demais. A gente tava uma semana antes da Páscoa, da semana, né, do domingo de Páscoa. Então, o meu tema era falar sobre a entrada de Jesus, né, em Jerusalém, no burrinho, domingo de Ramos, né? E aí eu falei, gente, eu fui na Dollar Tree, eu não achei cavalinho de madeira, eu não achei nada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer um burrinho? Dessa vez, porque da outra vez eu usei a minha própria filha. E por que você queria fazer um burrinho? Por que você simplesmente não pegou uma figura e mostrou o burrinho? Não. Porque só a figura a criança não vai prestar atenção. Ela não vai olhar. Não vai causar o efeito que você quer, exatamente. Né? Porque é como a gente estava falando. A criança hoje, ela é mais agitada. Ela tá acostumada, né? Se eu ficar lá na frente, só eu, com meu pompom. Pompom. Né? Ela não vai ficar lá olhando pra mim, esperando eu contar toda uma história. Porque tinha um começo, meio e fim. Eu queria chegar no final dessa história. Então, eu não podia chegar com nada. E aí, eu não achei, não encontrei. Teve uma situação há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, foi na Life Point, mas a Flávia não tinha chegado ainda. A gente contou essa história e eu usei a minha própria filha, a Sofia, de burrinho. Fez tanto sucesso que as outras tias pegou a minha... ideia e levou a Sofia em todas as salas. Foi muito engraçado, mas foi muito bom, porque as crianças saíram de lá vibrando, não esqueceram daquela aula. E nesse domingo, o que eu fiz? Eu olhei, cheguei na igreja, não tinha achado um cavalinho, um burrinho para comprar, não queria uma figura, eu queria algo... Porque eu queria colocar um Jesus sentado, entendeu? Eu queria um Jesus. E é muito legal que a turminha já está acostumada. Eu pego mesmo eles lá na hora do culto. A gente, né, tá começando a contar história, tal. E eles amam. E eles começam, eu tia. Eu falo, tem que estar bonito, tem que estar cheiroso, tem que estar quietinho, a tia vai escolher. Então, eles vão lá, começam a se comportar, né? Para dar atenção no que a gente está falando. E aí, eu fui na salinha do Little Cid. E lá tem alguns brinquedos. E aí tinha aquele, eu não sei nem o que é, uma ovelhinha. É, tipo um triciclozinho, né? Pequenininho. É uma ovelhinha, né? Com rodinha, bem baixinha. Eu peguei a ovelhinha, aí eu fui lá fora, na parte que tem as árvores ainda lá, né? Da igreja. Eu falei, gente, eu não tenho um ramo, eu não quero desenhar uma folha.
né, pra ficar uma coisa. Eu falei, eu quero um ramo. Gente, eu peguei uma folha de palmeira gigantesca que tava lá no chão, seca, levei ela pra dentro. E foi o máximo, porque eles interagiram. Eu tive meu Jesus no meu burrinho. Tiveram experiência, né? Sim, eles viveram aquilo. Eles puderam entender o que que era. As outras crianças começaram a falar Osana, Osana. Então, eles participaram, Que né? bacana. E é isso que nós temos que proporcionar para a geração alfa, né? Essa geração que ela é formada no computador e tal, elas precisam ter experiência. Se você, professor, não proporcionar uma experiência durante a história, você não vai conseguir Gravar alcançar e colocar a semente lá dentro do coração. Então, o teatro é algo muito, muito bom que a gente usa, Eu amo fazer né? isso. Que a gente tem como objetivo, né? E também nós temos também bonecos, né? Nós temos É os muito nossos legal. bonecos. E eu tenho certeza que esse boneco aqui, gente, você já conhece. Ei, Justin, é você. Vamos lá, Justin. Fala um oi para todo mundo. Você no primeiro podcast, hein, Justin? Que legal, tia Flávia! Tô muito feliz! Isso mesmo, sou eu, o Justin. E aí, Justin? Tava com saudade de você, cara. Tudo bem, tia Rê? Tudo jóia. Você trouxe minha balinha, meu biscoito? Claro, tá aqui. Daqui a pouco eu te dou. Ah, bom. Calma, fica calminho. Oi, tia Neia! Oi, Justin, você tá tão bonito hoje. Ah, tia... Você tá combinando comigo, Tia com a Neia, tia todo Rê? mundo fala isso pra mim. Não, olha, esse Justin é metido, viu, Ah, ele gente? tem uma Autoestima lá em cima, né? Sim, Ele né? tem uma autoestima É maravilhosa. bom a gente ter uma autoestima, né? É verdade. Ô, Justin, você gosta Ah. de ir pro Kids? Conta pra gente. Claro, tia Flávia. O que você mais gosta do Kids? Olha, na contação de história. Ah, você gosta de Sim, contar eu história. gosto porque na contação de história, além da gente aprender sobre a Bíblia, Aham. a tia Rê e a tia Andréia, com a tia Sofia, elas fazem cada peça de teatro. Ah, né? Que é Você muito legal. gosta. Eu e toda a molecada a gente ama. Justin, Ah, você lembra o dia das muralhas de Jericó? eu lembro. Você Que lembra legal! a gritaria que vocês arrumaram no final, na sétima Tia volta? Rê, eu até fiquei surdo. De tanto gritar. Você lembra que o Felipe... Eu quase que perguntei. Para de gritar. Jesus não é surdo, não. É, mas o Felipe, diácono, foi lá atrás perguntar o que estava acontecendo. Pois é. Porque as crianças estavam atrapalhando o culto. Tamanho foi o barulho. Mas foi muito Tamanho legal, foi né? barulho. Mas é porque precisava fazer o quê, Justin? Gritar Pra quê? pra derrubar as muralhas. Muito Isso! bem, você aprendeu a história. Sim, com certeza. E eu já falei dessa história pros meus amigos. Ah, tá vendo como é Grita, legal? grita aí pra cair as muralhas. Gente, os bonecos, a gente não tem só o Justin, a gente tem os amiguinhos do reino, Sansão, Peteleco, tem a Hug, tem outros bonecos, né? A gente incentiva, inclusive, cada um ter um boneco, porque é uma estratégia muito boa para dar experiência, né, para criança. As crianças Ah, eles amam, amam. né? As Amam crianças e conversar os com eles. adultos, Não, né? eu Os acho que verdade. quando eles aparecem, os adultos fazem fila. A desculpa é, deixa meu filho tirar uma foto. É verdade. Tá vendo, tia Flávia? Por isso que eu gosto do Kids. Todo mundo vem falar comigo. Você né? é famoso, É importante, né? Justin? E Se engraçado sente importante. que, assim, até em relação a gente tá falando, né, sobre os puppets, os bonecos, né, pra gente usar nas nossas aulas e dar uma característica, né? A gente acha que o Justin realmente existe, né? A gente acredita, né? Ele apareceu aqui no estúdio, todo mundo... Tava com saudade de você, Justin. Tia Flávia, eu não apareci assim do nada. Me convidaram. Ah, é verdade. Eu fui convidado. Você é convidado especial. Você não aquela é penetra, participação né, Isso Justin? especial. Foi o tio Tony que me convidou. Ah, o Tony que te convidou, sei. E aí, uma das coisas que a gente faz também, né, que é o versículo cantado, Sim, verdade. né, que as crianças também Uma gostam. E forma o bem- Justin gravou. Bem Sim. lúdica de ensinar os versículos para as crianças, né, pastora? E eles Foi gravam, bem né? funcional. É porque a gente música. precisa ensinar, memorizar é. versículo. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Então, quem memoriza versículo peca menos. Exatamente. Tá vendo? Você tá Isso memorizando os versículos, Justin? Sim, com certeza. Então canta aí um pra nós. Ame o Seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ama, amigo, ama. E a gente usa os bonecos em várias ocasiões, não? Lucas 10. 27b. É. Lucas 10, 27b. Porque tem que ter a referência também, né, Tem que ter a pastora? referência. É muito legal, né, gente? Então tá aí uma dica para vocês, né? De estar trazendo, né, os bonecos para sua aula, né, a pantomima. Ô, Justin, dá Nós temos os tchau. mascotes também, né? Os A gente não trouxe pra mascotes. mostrar, mas é uma ideia legal também. Os Tia mascotes Flávia. também. Você pode até, inclusive, ir no nosso Instagram, @lifekids.xg, e lá a gente tem algumas fotos, né? Fala, Justin. Tem foto e tem também todos os vídeos, né? Tem vídeos Do também. Planet Kids. Do Planet Acessa lá, vocês vão me ver cantando. É verdade, do Tia Planet Flávia, Kids. você Oi. tá dando tchau aí? Já acabou a minha hora? A sua hora já acabou, Justin. Mas assim, tão rápido? Tão rápido, não é Planet Kids. Mas o cachê vai ser gordo, né? Não tava no contrato que ia ser rápido assim, não. Comporte-se, Ô, Justin. Justin, é por minuto, que você é criança, não pode trabalhar muito tempo. Ah, minha entendeu? decepção. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Um beijo. Tchau, Justin. Eu Até a vejo próxima. vocês qualquer hora aí. Não, Tchau. domingo, Justin. Você tem que ir pro culto. Domingo. Domingo tem culto. Domingo tem culto. Ei! Tchau, gente. Um beijo. Tchau. É isso mesmo, né? E aí, falando das histórias, então tem tantas formas, né, que a gente pode Maneiras, né? De Né? ajudar Envolver as as crianças. crianças. envolver. Envolver-os. O último que a gente usa é telas, né? O último que a gente usa, então evite usar telas, né? Evite usar telas, coloque na sua aula, no seu planejamento, outros recursos. Temos tantas coisas, mímica, roda de leitura, pantomima. O que é pantomima? Quando a gente põe uma música e aí a gente faz um teatro Com a música. a música. Tanta coisa, gente, legal que dá pra a gente Sim, abordar. eu nunca fiz, não conhecia. Pantomima, eu gosto muito. Eu achava que fosse mímica. Pantomima e mímica fosse a mesma Pantomima é quando a gente pega uma música e a gente faz um teatro usando a música como base. A letra da música e tudo. ou Mas não tem nada falado? Não precisa. necessariamente. Pode ser A também. história que fala na música. Mas ou a gente conta uma história através Da música. da música também. Então não tem É legal. fala. É Não, só... não tem fala. Não tem fala. Ok, E uma coisa assim que a gente estamos já finalizando esse podcast, né? Ai, você viu como passa muito Muito rápido, rápido. Passa né? rápido. Muito. Uma coisa que a gente faz também são os pequenos grupos, Tia Rê. Sim, muito importante. É muito importante. Então, quando a gente conta a história, a gente entrega a mensagem principal. Isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, Davi e Golias. Então, a gente vai falar que Davi, ele era pequeno, mas foi usado por Deus, né? E ele foi ousado e tirou a pedra no Golias e venceu o gigante. O que a gente faria no pequeno grupo? O que a gente faz no pequeno grupo? A gente pega a mensagem, né, que foi... Que foi dada no grupo. Mensagem principal. E aí a gente individualiza para criança. E traz pra realidade, né? Faz uma Exatamente. aplicação pro dia a dia deles. Como usar Isso. aquilo no dia a dia, na escola, com os pais, com os amigos. Qual com é a o família. gigante que ele tem naquela É. semana? Qual é o gigante que ele tem que ele enfrentou Isso, na semana, né? E isso. como ele pode vencer esse gigante? Vocês lembram de alguma experiência com as crianças nesse momento que marcou vocês para compartilhar? De pequenos grupos? A gente teve... Eu lembro quando a gente faz o follow-up na quarta, quinta-feira, que a gente liga, né, para as crianças, né? A gente tem falhado nisso, inclusive, A de gente tem que ligar. voltar a fazer isso. A ligar e falar, né? Olha, o que aconteceu? Eu me lembro que a gente falava assim, qual é o gigante da sua vida? Um bullying na minha escola. Então, a gente vai orar essa semana
por isso. E no meio da semana, e aí, como foi? Das crianças falam assim, fulano não fez bullying. A Coisas gente teve assim. situação que eu me lembro assim, eu não lembro se foi essa questão do gigante, mas de uma criança estar tendo um problema com um coleguinha, né? Justamente nessa época que a gente estava fazendo esse acompanhamento, estávamos orando pela situação que ela estava vivendo na escola e a situação foi revertida. Porque a gente começa a trabalhar com as crianças para elas entenderem quem elas são em Jesus, né? Que elas são Muito bom. importantes, que elas são amadas, Isso. que elas são queridas, que elas não são diminuídas, não tem que ser diminuídas, ninguém é diferente de ninguém. Então ela começou a se posicionar na escola como tal. Não, eu sou filha de Deus, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu não tenho que aceitar essas coisas. E não se colocar de uma forma impondo, mas com amor, né? Sim. Porque a gente prega muito o amor, né? Com Isso aí. certeza. É, a Né? gente De tem uma que forma amorosa. Então, se ele vem com você com uma grosseria, você vai para ele com amor. Vai para ele falar do amor de Jesus. E você vai dar um tapa de luva na criança que está te querendo fazer mal. Isso. E a gente teve experiências com crianças de retornarem para nós e contando, né? A diferença que foi naquela semana com relação à semana anterior. Então, Como uma coisa coleguinha. fundamental é não apenas ensinar as histórias bíblicas, Não. que é o que a gente vê muito em várias igrejas, Não. mas é pregar, é ministrar Exatamente. e E eu acho que trazer a verdade. aplicar para Sim. a nossa realidade de hoje é muito importante. Para que eles consigam entender que isso aqui não é coisa do passado. É Que uma não é coisa só um livro de atual. história. Isso. E eu Que é vejo- para ser aplicado diariamente na vida deles, na nossa vida. Eu vejo essa questão do grupo, em pequenos grupos, quando a gente vai compartilhar sobre a história, é que é tão importante não apenas falar sobre a história, mas você ter aquele momento do pequenos grupos com eles, porque você acaba, é quase que uma aula particular. Porque fica mais íntimo, né? Um momento mais Exatamente. íntimo com Porque cada quando é no geral, com todas as crianças, está sendo passado, ok? Mas abordagem ampla. Isso, de uma forma genérica, vamos dizer, usar essa expressão. Mas quando você vai para os pequenos grupos, Já é mais fica mais individualizado. específico. Sim. É como se fosse, por isso que eu digo, parece que se torna uma coisa Particular. Uma aula particular, particular. entendeu? Então, a criança absorve melhor aquilo, ela entende melhor E é um aquilo. momento, pastor, que a gente tem até para ter um feedback da própria criança. Exatamente. Ou algum momento que ela esteja vivendo, Exatamente. né? Está trabalhando com ela alguma Isso. situação. Exatamente, é muito importante Você isso. tem mais acessibilidade à criança, porque não Exato. está no geral, você está ali mais verdade. Nessa hora, momento mais muitas, íntimo com nessa hora, muitas vezes, eles até pedem oração. Aham. Porque você está falando sobre aquela, né, ministrando sobre o tema, e de repente tem uma coisa voltada àquilo. Ai, eu tô com problema. Ai, meu pai tá doente, ou então minha mãe. Aí eles já pedem. Então não fica só aquela coisa da oração, filtra depois o melhor, louvor. né? Eles vêm, pedem Exatamente, oração. muito bom. E você coloca o grupinho, É né? isso. Porque é um grupo menor, às vezes de 5 ou 6 ali. E é muito bonitinho quando eles se oram dispõem a juntos. orar É, uns pelos outros, bem né? A legal. gente teve várias experiências bem legais, Que legal. inclusive orando por adulto e adultos sendo curados, né? Sim. Nós tivemos uma E a situação gente real. também, a questão da pauta de oração, que a gente fez uma época que foi muito legal. Eu estava aqui o tempo todo lembrando da pauta de oração. Nós temos que voltar com a pauta de Voltar a oração. fazer a pauta de oração Porque com eles ficavam eles. eles se sentiam super importantes de fazerem a pauta de oração. É. Porque cada um ficava responsável por uma parte da Por pauta. uma parte. Né? E E é sabe do que viver eu tô... aquilo que a gente está ensinando mesmo. Bom né? a gente colocar Eles têm também, que se pastora, sentir esse úteis. novo... se bem que não era supersídio, né? Mas também da oração, das crianças estarem orando pelos adultos que chegam na igreja. Sim. Que querem oração. Pode dar essa sugestão também, né? Sim, É. sim. E hoje eu vejo que o que nós fazemos hoje com essas crianças, né, que hoje elas ficam lá na frente, Sim. recepcionando as pessoas, Nossa, isso pedindo é incrível. para orar, partiu dos pequenos grupos, É. né, da oração, ou seja, eles foram treinados nesse momento e hoje eles estão lá na frente, Aplicando o que eles aprenderam. junto com as pessoas, né, os voluntários adultos, né, na recepção dos irmãos, e eles com os coletinhos perguntando, posso orar por Se você? sentem Posso orar super por você? importantes. Isso é muito legal. Mas, ou seja, isso começou lá atrás. Né? Teve um treinamento nos pequenos grupos, diante das histórias, foi ensinado e hoje eles estão lá na frente, Como a recepcionando pastora as pessoas. falou, né? Nós não somos perfeitos. Estamos aí batalhando, lutando para conseguir alcançar a melhor Exatamente. forma de trabalhar com ele, mas nós estamos rompendo, né? Amém. A gente... Step by step. A gente tem dificuldade às vezes, a gente, como a pastora falou, né, no começo, sobre o espaço, sobre prédio,
Mas, assim, às vezes incomoda mais a gente do que eles mesmos. Porque, às vezes, eles estão tão à vontade ali já Sim. que acaba que não fica uma coisa tão gritante para eles, né? Sim. É a gente que quer proporcionar algo melhor de espaço. Mas eles já começam a ficar mais envolvidos. Temos lutas? Temos. Tem dia que as crianças estão assim, né? Muitas. Oh, Jesus. Às vezes eu Que falo assim, normal, ai, pode pendurar. Tem dia que tem 15, mas parece que tem 40. E uma coisa que, para terminar aqui o nosso podcast, que infelizmente já estamos Tempo com o tá tempo esgotando. bem avançado, mas uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, gente, se for para uma criança, já valeu a pena. Sim. Ninguém tem paciência. Ai, eu já ouvi falar, não tenho paciência para o Kids. Gente, você acha que eu tenho? Ninguém tem paciência. Paciência é um fruto do Espírito que tem que sair para fora da sua vida. O que acontece é, quando eu entendo que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e a criança está incluída no toda criatura, quando eu entendo deixar vir a mim os pequeninos, e quando eu entendo, é a minha responsabilidade deixar vir a Jesus os pequeninos, a minha postura muda. E o mais né? importante, você está falando uma coisa assim, que às vezes, né, o pessoal não enxerga dessa maneira. A gente tem que entender que uma criança, a fase deles se converterem é muito maior da Exatamente. idade, né, de 3 a 13, 14 anos do que depois disso. Isso, a gente falou isso no outro podcast, É, a respeito da muito. estatística. Outra coisa que eu acho Exatamente, muito assiste esse importante podcast A também, estatística gente. não Uma bate, né? Importância do Ministério não Tá aí Infantil. pra todo Uma mundo criança bem trabalhada é um adolescente sem problema. Exatamente. E um adulto É um adulto crente. crente. E é Firmado. uma família sustentada, alicerçada. Vai ser Saudável. vai se Tudo tornar começa uma ali. família Falando. sustentada. Amém. Nós Tudo começa profetizamos isso na sua vida, no nome seu de Jesus. ministério. Amém. Que vocês sejam prósperos, que seu ministério seja frutífero, Em nome que de vocês Jesus. possam ouvir em nome de Jesus, Amém. falar que as suas ovelhinhas, olha aqui, as suas ovelhinhas se tornaram homens de sucesso, mulheres de famílias de sucesso, pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, e que em nome de Jesus você possa ver a recompensa, sabe? Porque hoje eu já vejo muitos, né? Dei aula para tantas gente. Pro Flávio, nossa, eu lembro das suas aulas, eu lembro, por causa das suas aulas eu aceitei Jesus. Então, que você seja um instrumento, né, de vida na vida dessas crianças e dessas famílias para a honra e glória do Senhor. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de gente que você puder, assista aos outros podcasts, né, que nós estamos aqui muito felizes e empolgados de estar transmitindo isso que Deus nos deu. E até uma próxima vez. Pratique, ouça várias vezes, anote. Isso é um treinamento para você. Coloque em prática isso. E vai na nossa rede social e manda direct pra gente, que a gente quer manter contato com você. Que Deus abençoe. Até a próxima.